A Justiça é responsável por 1 em cada 6 benefícios do INSS concedidos em 2023. Esse foi o título de uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo no dia 8 de dezembro do ano passado, que espelha o elevado grau de judicialização de matérias previdenciárias. E eu pretendo expor alguns dos vários fundamentos que justificam essa realidade. Serão especificamente 6 razões, todas elas embasadas em um discurso honesto e imparcial e que irão demonstrar que não apenas o INSS, mas também o Poder Legislativo e o Judiciário são responsáveis conjuntamente pela excessiva judicialização previdenciária. Vamos então aos debates. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora. Estou aqui para ministrar mais uma aula de direito previdenciário, apresentando para você uma fundamentação que vai além da mera descrição da lei, com exposição de argumentos jurídicos, sociais e econômicos, para fortalecer a discussão sobre a previdência social. Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu publico toda semana. E a temática do vídeo de hoje decorreu de uma notícia que foi a mim encaminhada por um inscrito aqui do canal, o estimado Dr. Wilson, a quem eu agradeço por ter estimulado o debate. Foi ele, então, que me enviou esta interessante reportagem, a partir da qual é possível se verificar a altíssima judicialização em matéria previdenciária, o que revela uma patológica inversão dos papéis funcionais do INSS e do Poder Judiciário. Exatamente isso. O cenário atual está conduzindo a uma substituição da atuação administrativa pela atividade judiciária. Isto é, a função consistente na análise dos assuntos previdenciários, que deveria ser originariamente desempenhada pelo INSS, está sendo já há algum tempo executada pelo Poder Judiciário, notadamente pela Justiça Federal. Para contextualizar esse painel, eu trago inicialmente alguns dados que foram apresentados pela Folha de São Paulo a partir de informações extraídas do Boletim Estatístico da Previdência Social. De acordo com este registro, entre janeiro e setembro do ano de 2023, aproximadamente 1 a cada 6 benefícios concedidos pelo INSS resultou de decisões judiciais. Foram 797.500 benefícios aprovados após uma intervenção da Justiça, o que representa 16,2% do total de 4,3 milhões de prestações concedidas neste período. E para se ter uma ideia da intensificação desta judicialização, no ano de 2001, apenas 1% dos benefícios foram concedidos judicialmente, aumentando para 8% em 2010, 13% em 2020, 14,8% em 2022, até atingir 16,2% em 2023. Em se tratando de determinadas espécies de benefícios, a situação ainda é mais crítica. É o caso, por exemplo, da aposentadoria especial, destinada aos trabalhadores que, no exercício do seu ofício, se submeteram a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física. Nessa categoria específica, a Justiça concedeu, pasmem, 94% dos benefícios em setembro de 2023, enquanto apenas 6% foram deferidos pelo INSS.
E para finalizar essa parte inicial da minha aula, eu gostaria de registrar que, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, em 17 de agosto de 2023, os processos pendentes de julgamento ajuizados contra o INSS na Justiça Federal representavam 19,09% do total de ações. Essa circunstância é suficiente para classificar a autarquia previdenciária como a maior litigante no Poder Judiciário Federal. Estes números indicam, sem qualquer dúvida, que os segurados do INSS estão se dirigindo ao Judiciário para solicitar a concessão ou a revisão de um benefício previdenciário. E por qual razão isto está acontecendo? Quais são os motivos que justificam esse panorama de alta litigiosidade no âmbito do direito previdenciário? A verdade é que não há como se atribuir a responsabilidade deste acontecimento a um único ente da sociedade. A Previdência Social se desenvolve através do movimento de vários atores da comunidade, sendo que todos eles, em certa medida, causam a excessiva judicialização. Eu vou então apresentar 6 razões para esta realidade. Por óbvio que não são as únicas, mas são as que eu considero mais pertinentes para a análise deste cenário, sendo que os 4 primeiros motivos estão relacionados ao funcionamento do INSS e os seguintes são referentes aos comportamentos do Poder Legislativo e do Judiciário. A primeira justificativa diz respeito à quantidade considerável de indeferimentos automáticos e sem fundamentação por parte do INSS. Como eu já relatei em um vídeo anterior, cujo link está aqui na descrição, o uso da inteligência artificial está se intensificando no processo de análise de requerimentos administrativos, através da atuação de robôs do INSS. E o que é possível constatar, ao menos no atual estado da arte, é que estas plataformas da inteligência artificial apenas apresentam a sua máxima performance em um contexto de regularidade total de informações, caracterizado pelo devido registro de todos os dados do trabalhador nos cadastros oficiais. Ou seja, nas hipóteses em que a análise da concessão ou da revisão de um benefício exija uma simples verificação matemática do tempo contributivo e dos salários de contribuição, tudo isso perfeitamente catalogado nos sistemas do INSS, aí sim a máquina desempenha um trabalho extraordinário, muito superior à capacidade humana. Só que esse cenário ocorre com uma parcela mínima dos segurados do INSS, motivo porque, na grande maioria dos pedidos administrativos, a atuação do servidor ser humano ainda é imprescindível. Mas o INSS, com o objetivo de acelerar a conclusão dos procedimentos administrativos, tem feito o uso do expediente da inteligência artificial, o que está ocasionando vários indeferimentos automáticos, que carecem de uma fundamentação mais sólida e mais sensível à causa previdenciária. Por consequência, o Judiciário é acionado para resolver a controvérsia. Prosseguindo, o segundo motivo, que guarda correlação com o primeiro, consiste no indeferimento administrativo desprovido de diligências necessárias. Veja, é muito importante mencionar que as ações previdenciárias envolvem uma história profissional do trabalhador, que esteve por anos no mercado de trabalho, submetido às mais diversas condições, que merecem um cuidado especial no momento da análise.
E ao INSS são disponibilizados vários instrumentos de investigação dos fatos, os quais, contudo, ele raramente utiliza. Eu cito, a título de ilustração, a justificação administrativa, que permite a coleta de depoimentos de pessoas que possam trazer informações, por exemplo, sobre determinado vínculo empregatício, cuja existência o segurado pretende provar para o INSS. Ou também eu posso mencionar outras tarefas, como a pesquisa externa, a consulta de cadastros oficiais, bem como a busca de informações através de solicitações. Estas diligências de instrução, que poderiam ter sido realizadas pelo INSS, mas não foram, conduzem ao indeferimento do benefício e, por consequência, provocam o ajuizamento de mais uma ação. Aí, no bojo deste processo judicial, o juiz irá realizar audiência para ouvir testemunhas, irá expedir ofícios, dentre várias outras medidas direcionadas ao esclarecimento da controvérsia. E se essa atuação fosse providenciada em sede administrativa, muitas prestações previdenciárias seriam concedidas sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Avante! A terceira razão, que pode ser considerada uma das causas desta segunda que eu acabei de explicar, refere-se à precariedade do quadro estrutural e de pessoal do INSS. Já faz algum tempo que nos deparamos com um paulatino enxugamento da máquina pública. Isso não é nenhuma novidade. O velho discurso econômico é sempre utilizado como justificativa para cortes de verbas, circunstância que impacta decisivamente na atividade administrativa de várias entidades, aí incluído o INSS. Ao final, com a falta de recursos financeiros, o que se tem é uma instituição com inúmeras deficiências estruturais e de pessoas, o que impossibilita o atendimento da crescente demanda previdenciária, gerando inércia ou demora excessiva na análise dos requerimentos administrativos. E não é razoável exigir do segurado a espera indefinida por uma decisão do INSS, motivo porque muitos deles solicitam o socorro ao judiciário. A quarta justificativa diz respeito à falta de adequação das normas internas do INSS aos entendimentos já consolidados na jurisprudência. Infelizmente, a autarquia previdenciária não raras vezes não adequa seus regulamentos, seus normativos, suas portarias ao que foi decidido de forma reiterada pelo Poder Judiciário. Eu poderia aqui narrar várias hipóteses desta natureza, mas o que importa para a nossa aula é registrar que essa recusa do INSS em conferir direitos consagrados na jurisprudência dominante acaba por constranger o segurado à propositura da ação, o que gera prejuízo financeiro para todo o poder público, seja para o Poder Judiciário, em razão da necessidade de ampliação de varas, investidura de novos servidores e magistrados, pagamento de remuneração, seja do Poder Executivo, que deverá arcar com as consequências de mais uma derrota no processo judicial, com o pagamento de correção monetária, juros de mora, custas judiciais, honorários advocatícios, dentre outras consequências legais. Se o benefício previdenciário fosse concedido administrativamente, em respeito ao que foi firmado várias vezes pelos tribunais brasileiros, não só o Poder Judiciário, e sim toda a sociedade seria desonerada dos prejuízos financeiros decorrentes desta resistência contumaz do INSS.
O quinto motivo está relacionado às sucessivas alterações legislativas no sistema previdenciário em curto espaço de tempo. Apenas para se ter uma melhor visualização deste contexto de imprevisibilidade do regime previdenciário público no Brasil, eu esclareço que a nossa Constituição Federal, desde a sua entrada em vigor no ano de 1988, já enfrentou 7 alterações em seu texto relacionado à Previdência Social. E para além disso, na legislação infraconstitucional, inúmeras outras modificações incontáveis também se sucederam. E esta constância de alterações é muito prejudicial, não apenas para a segurança jurídica, como também para a organização das atividades administrativas de concessão e de revisão de benefícios previdenciários. Isso porque, a cada modificação legislativa, é necessário o alinhamento dos regulamentos do INSS ao novo regramento, assim como também se impõe a adequação dos sistemas operacionais aos novos requisitos exigidos pela lei. Isso foi muito bem visualizado na reforma previdenciária de 2019, que certamente foi a que mais gerou impacto na estrutura administrativa do INSS, em razão da sua grande magnitude. E como consequência deste cenário de instabilidade legislativa, há uma demora na análise dos pedidos administrativos, pois o sistema ainda não foi compatibilizado e porque há dúvidas na interpretação da nova lei e na sua aplicação ao caso concreto. Isso gera divergência interna no INSS, que, por sua vez, ocasiona a morosidade na conclusão do processo administrativo. Daí, o segurado, novamente, aciona o judiciário. E, por fim, o sexto motivo responsável pela excessiva judicialização diz respeito à atuação do próprio Poder Judiciário. Eu vou explicar como isso funciona. A realidade forense brasileira é marcada por um volume crescente de ações previdenciárias repetitivas, nas quais é debatida a mesma tese jurídica para fatos substancialmente idênticos. Muito já se evoluiu sobre a necessidade de ser estabelecido um entendimento judicial que vincule todo o poder judiciário nestas situações. São os denominados precedentes judiciais obrigatórios, que devem ser seguidos por todos os julgadores a partir do momento em que é fixada uma tese jurídica. É exatamente o que está acontecendo neste momento no julgamento da famosa revisão da vida toda. Os processos judiciais sobre esta matéria estão suspensos em todo o Brasil, aguardando o veredito a ser proferido pelo STF. Com a manifestação final da Suprema Corte, esta decisão será obrigatória em todo o território nacional, de modo que os demais juízes não poderão decidir diferentemente. Ocorre que ainda existe uma infinidade de assuntos previdenciários em relação aos quais não há um entendimento consolidado, uma jurisprudência dominante. E a atuação de diversos juízes no Brasil provoca, evidentemente, julgamentos distintos e até mesmo antagônicos para casos similares. É a conhecida jurisprudência lotérica, que é extremamente nociva à composição dos conflitos. Ela estimula o acionamento predatório do judiciário, pois cria no jurisdicionado a expectativa de vitória, caso a sua ação seja distribuída para o juiz X, Y ou Z e não para o juiz A
B ou C. E por isso as pessoas iniciam um movimento no estilo efeito manada. Elas mais e mais ingressam com processos judiciais previdenciários buscando a sorte de acordo com o julgador. O poder judiciário se torna, portanto, a porta da esperança. Eu, como integrante deste poder, reconheço que ainda há um longo caminho a ser trilhado para o aperfeiçoamento da nossa atividade, para a uniformização das decisões em matéria previdenciária. E vamos seguir em frente em prol do aprimoramento da nossa função, evitando com isso a demasiada judicialização. São estas as minhas considerações sobre o assunto e espero que vocês tenham gostado do conteúdo e deixem o seu joinha. Muito obrigada a todos e até a próxima. Um grande abraço e um beijo!